Pessoal, como vocês viram na descrição do vídeo, este vídeo consiste num DVR caseiro, né? Já procurei alguma coisa pela internet, pelo YouTube, aí não achei nada, né, que pudesse nos dar uma ideia. E nós então acabamos por desenvolver utilizando pecinhas aí de sucata, viu, gente? Não foi nada gasto aí tão caro, né? As câmeras foram encontradas em sucata, relezinhos foram encontrados em sucata. Nós fizemos um sequencial de 2 LEDs, utilizando 2 transistores, que esse esquema tem de monte aí pelo YouTube, mas nós vamos construir aqui o sequencial de LEDs e depois nós vamos adicionar 2 relés que vão ser utilizados para a transição das 2 câmeras, tá bom? Então não vamos entrar em muitos detalhes, nós vamos para a construção do sequencial de LEDs e depois vamos adicionar os relés e depois nós vamos mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, para o nosso pisca-pisca de LEDs, nós vamos precisar desses componentes aqui, ó. Nós vamos precisar de 2 resistências de 10K, nós vamos precisar de mais 2 resistências de 470 ohms, nós vamos precisar de 2 capacitores de 100 microfarads por 16 volts, pode ser de 25 também, tá, pessoal? Nós vamos precisar de 2 LEDs, nós vamos precisar também 2 transistores desse, ó, BC548. Vamos precisar de 2, tá, pessoal? Tá aqui os dois, o outro transistor. Eu separei aqui, ó, também 2 pedacinhos de arame. Eu estiquei bem eles, tá, pessoal? Se você puder arrumar aí qualquer um pedacinho, 2 pedacinhos de arame, ó, de 5 centímetros de comprimento será o suficiente e você vai ver o porquê daqui a pouquinho. Nós vamos fazer a montagem desse circuitinho para você entender. E depois, pessoal, na parte do acionamento das câmeras, nós vamos precisar de um relé. Nós vamos precisar também de um diodo, pode ser o 4007, pode ser o 4004, pode ser o 4148, qualquer diodinho desses pequenininhos, em placas eletrônicas. Olha, pessoal, essa placa aqui, por exemplo, ó, tem de monte desses diodos, ó. Então você pode tirar um diodinho desse aqui, ó, serve, tá? Nós vamos precisar também, para essa montagem, de uma resistência de 2.2K. E nós vamos precisar também de fios, tá, pessoal? Alguns pedacinhos de fios aqui, ó, que seja preto e vermelho, né? Para que na hora de fazer a ligação, você não venha ligar invertido, ligar errado. Se você ligar errado, você queima tudo, tá, pessoal? Experiência própria. Pessoal, nós vamos então começar o nosso circuito e nós vamos soldar os 2 terminais do emissor nessa barrinha de arame, desta forma aqui, ó. Depois, em seguida, nós vamos soldar os 2 resistores de 10K no terminal do meio, que é a base do transistor, que tem as cores marrom, preto e laranja, de 10K, na base do transistor, desta forma aqui, ó. Nós vamos pegar agora os 2 LEDs. Você vai pegar a parte do negativo, né, que é o catodo, e soldar no coletor do transistor. Soldado os 2 LEDs, nós vamos agora soldar também as 2 resistências de 470 ohms no outro terminal do LED. Vamos a soldar aqui os 2 terminais, né?
as duas resistências nos dois terminais do LED. Um lado, né, lógico, foi soldado no coletor do transistor, seria ali o negativo do LED, né, no coletor. Sobrou o positivo, nós vamos soldar ali a resistência de 470 ohms, que tem as cores amarelo, violeta e marrom. Você precisa soldar desta forma para que o nosso pisca de LED possa funcionar perfeitamente. E agora nós vamos soldar também nesses terminais aí da resistência de 10K, nessa resistência de 470 ohms, né, e nas outras duas, do outro lado, né, nós vamos soldar a outra barrinha de arame unindo todas elas. Ali, na verdade, é um jumper, né, que nós vamos fazer, né? Tudo soldadinho, tudo certinho. Agora nós precisamos soldar o capacitor eletrolítico. Então preste bastante atenção que o capacitor tem lado, viu, gente? Tem lado certinho. O lado da faixa é o negativo e o outro lado é o positivo. Então nós vamos soldar o positivo no pé do transistor, no coletor, né? E o outro terminal negativo do capacitor nós vamos soldar na base do outro transistor. E agora nós vamos também colocar o outro capacitor. O outro capacitor é da mesma forma. Nós vamos soldar o negativo desse capacitor, vai também ser colocado na base do outro transistor. Terminal positivo desse capacitor, nós vamos soldar no coletor, né, do outro transistor. Nós já havíamos soldado lá o capacitor, o de lá veio para a base de cá e agora o de cá vai para a base de lá. O negativo nós vamos conectar aqui do lado de cá dessa barrinha, onde está o emissor dos transistores do BC548. O positivo, pessoal, vai ser conectado aqui, ó, desse lado onde já estão aqui feito o jumper, né, das resistências, tudo soldadinho. Aí agora é só ir pro teste, só conectar aqui a bateria, né, ou seja aí 9 ou 12 volts, o seu pisca de LEDs vai funcionar perfeitamente. Para que agora aquele oscilador de LEDs, aquele sequencial de LEDs possa acionar a nossa câmera, as nossas duas câmeras, nós vamos precisar fazer um circuitinho utilizando dois relés, né? Vamos precisar de dois relés. E esse circuitinho vai precisar ser feito, né, utilizando um relé de 12 volts. Você vai precisar de um diodo, né, 4004, 4007, 4148, que você tiver aí. Você vai precisar também um transistor 548 e você vai precisar também de uma resistência de 2.2, vermelho, vermelho e vermelho. Observe aqui que esse relé aqui, ó, ele tem 5 terminais, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 terminais. Esses dois terminais aqui, esse e esse aqui, ó, aqui é onde aciona a bobina do relé, certo? Porém aqui, esse relé aqui, ele não tem polaridade. Então nós vamos colocar aqui um diodo. O diodo, ele tem uma risquinha aqui, ó. Esse risquinho sempre para o lado direito aqui, ó, tá? Porque esse lado do risquinho,
do diodo, nós vamos soldar aqui um fio onde vai ser o positivo do nosso dispositivo de relé. Tá? Então aqui, ó, do lado do risquinho da faixinha cinza do diodo, você vai soldar o fio vermelho. Esse aqui então vai para o positivo da bateria junto com o oscilador ali, tá bom? Olhando exatamente desse lado aqui onde tem a identificação do transistor, você vai pegar aqui o alicatinho, fazer isso aqui, ó, inclinar ele para trás. Você vai soldar esse terminal do outro lado agora do relé, onde você soldou lá o diodo. Nós vamos soldar aqui nesse terminal aqui, ó, o fio negativo. E agora nós vamos soldar essa resistência de 2K2 na base do transistor, tá bom? E nessa outra ponta aqui da resistência agora, e uma outra cor para que você não venha a confundir, né? Essa aqui, na verdade, vai ser o sensor onde vai receber lá o pulso do nosso pisca, né? Para estar ativando o relé. Aqui, pessoal, está pronto. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar? Vamos lá, então. Eu vou conectar junto com o positivo do pisca, o negativo do pisca, ok? Positivo da fonte. E vamos conectar aqui o negativo. Já está lá funcionando, né, o nosso pisca. E nós vamos colocar aqui, ó, no negativo desse capacitor aqui, ó. Tá dando para ouvir certinho? Pessoal, quando esse LED aciona também o relé. Se eu inverter aqui, ó, se eu colocar agora lá no negativo desse outro capacitor aqui, ó, vai acionar também, ó. Quando esse LED aqui, ó, acende, aciona também o nosso relé. Bom, pessoal, o relé, ele tem 5 terminais, como nós falamos para você. Quando você energiza aqui os terminais aqui, né, da bobina do relé, quando você coloca 12 volts ali, a chave que está na posição normalmente fechada passa para essa posição aqui, ó. Essa é normalmente aberta, essa é normalmente fechada, que é o comum. Praticamente está aqui. Aqui dentro está nessa posição, normalmente fechada. Quando energiza lá dentro, ou você conecta ali o fio de 12 volts aqui, a chave passa na outra posição. Energizado, fica nessa posição, certo? Quando você desliga a fonte, ela fica nessa posição, certo? Como eu já disse, você terá que ter dois esqueminha desse aqui, tá bom, pessoal? Eu já tenho aqui, ó, os 2 relézinhos prontos, ó. Agora eu vou fazer a ligação lá, né? E você vai ver como ficou, tá bom? Vamos lá, então? Ora, quando um LED acende, já atraca um dos relés, aciona uma câmera. Aí esse apaga, acende o outro, passa para outra câmera. Eu estou com 2 câmeras, então. Uma que está lá no poste, né? E a outra que está bem em cima do portão. Então ela fica intercalando uma com a outra. Ora ela de cima e ora ela de baixo. Agora eu estou fazendo pessoal, com 3 câmeras, que eu vou colocar uma câmera também no corredor aqui da minha casa. Então eu vou modificar um pouquinho o esquema, porque ao invés dele piscar 2 LEDs, vai piscar 3 LEDs, né? E vai intercalar 3 câmeras. Então esse foi o primeiro
projetinho que eu fiz, né? Caso você queira utilizar só duas câmeras, às vezes você tem só duas câmeras em casa, então você vai fazer esse projetinho conforme nós colocamos aí no vídeo. E qualquer dúvida é só dizer aí nos comentários que nós vamos responder na medida do possível, tá bom, pessoal?